Então galera, hoje eu vou apresentar para vocês como que eu ilumino os meus comerciais que vão para a TV aberta. E para isso eu vou ter que apresentar esta belezinha aqui que vocês estão vendo, o FV200 da Godox. Então galera, vocês sabem da importância que eu dou para iluminação na minha fotografia. E quando eu falo em fotografia, eu falo em stills. Aqui ó, com a D5 por exemplo. Vocês sabem que eu já falei que a câmera é secundária quando a gente considera a importância que tem a iluminação. E para iluminação de fotografia eu tenho muito equipamento. Eu tenho o AD600 Pro que está me iluminando agora, eu tenho um AD200 Pro, eu tenho flash de estúdio, eu tenho speedlight, eu tenho várias opções. Mas para iluminação contínua eu tenho poucas opções ainda, eu tenho limitações nesse sentido. Até então, quando eu precisava de uma iluminação mais profissional, eu levava o meu AD600 Pro, que é o que está me iluminando agora, e vocês veem que eu consigo uma iluminação excelente, muito boa, bem difusa, porque ele está atrás de um Beauty Dish aqui de 100 centímetros de diâmetro. Então é uma luz bem agradável, você vê como que a minha pele aqui está bem iluminada, está suave a iluminação. Então ele é uma ótima opção para isso, mas ele tem sérias limitações. O AD600 Pro, por exemplo, tem uma ventoinha. Você não deve estar ouvindo porque eu botei o Noise Cancelling no Premiere, mas ele tem uma ventoinha bem barulhenta e isso era bem ruim para as minhas gravações de vídeo. E também o output, a potência máxima dele, a luminosidade máxima que ele oferece é baixa. Ele oferece aí um LED de 45 watts, enquanto aqui eu vou ter um LED de 200 watts. É LED, assim como essa lâmpada é LED, a que você tem aí na sua casa iluminando o seu ambiente. Essas lâmpadas aqui normalmente são de 7, 9, 13, 20 watts, até você encontra as bem potentes mesmo. Essa aqui, por exemplo, que eu estou segurando, ela é de 7 watts. Esta lâmpada que tem aqui, ela é de 200 watts. Então o que é exatamente esse FV200? Ele é um sistema de iluminação contínua, mas também de iluminação de flash. Mas aí você vai dizer, como que é uma iluminação de flash, se aqui na frente, se você olhar aqui, ó, você só vê um LEDzinho ali, certo? Você não vê uma lâmpada. Normalmente, você teria uma lâmpada como essa aqui, ó. Essa aqui é a lâmpada do AD600 Pro. É isso aqui que dispara o flash no AD600 Pro. Aqui você não tem uma lâmpada. E como que funciona então? Pois é, o LED funciona como um flash, ele dá um burst de iluminação e você consegue utilizar isso como flash disparando por aqui, ó. Ó, vou disparar o flash por aqui, ó. Esse aqui é o X Pro da Godox. Conseguiu ver aí na câmera disparando? Então eu tenho o controle do flash de um LED contínuo por aqui. Ó, eu consigo ativar também a iluminação contínua por aqui, certo? Cara, é muito louco, isso aqui é muito revolucionário mesmo. Então, do que isso aqui é capaz? Ele é capaz de dar um output de 200 watts com LED contínuo. Para vocês terem ideia, essa potência que vocês estão vendo agora é ele em 1% da potência. Ele vai aumentando de 1 em 1 a potência do LED. O que acontece se eu aumentar para 100%? Vamos ver. Olha isso. A câmera está no manual, então ela não alterou a exposição. Olha o quanto mais claro ele consegue deixar a exposição. Vocês, videomakers, devem saber que não depende exclusivamente do output, da potência, o quão satisfeito que você fica com uma iluminação. Você precisa de um CRI muito alto. É o quão branca é a luz, o quão perfeita é a reprodução do branco por essa luz. Painéis de LED, como esses que eu tenho aqui ao redor iluminando o estúdio, eles têm uma tendência muito grande a jogar um verde na pele, que é algo que não é agradável. O AD600 tem um CRI muito bom, você vê como a pele não fica esverdeada, não tem problema quanto a isso. Mas a maioria dos LEDs baratos que você compra tem muito disso de jogar verde na pele, isso não é desejável. Essa iluminação contínua, ela oferece 96 de CRI, numa escala que vai de 1 a 100.
E isso é o mesmo que a Aputure, o 120D, o 300D oferecem. Todos eles oferecem nessa faixa de 96 CRI. Então a reprodução da cor aqui é fenomenal. Eu não tive nenhum problema de coloração magenta ou verde na pele, ela fica perfeita. É uma reprodução perfeitamente branca em 5600 Kelvin. Agora, o que a gente pode falar sobre a função do flash? Então, ele tem a função do flash, mas ela não é 100%. Ela não te dá um output que um AD600 Pro vai te dar, por exemplo. Por mais que isso aqui seja gigantesco, eu fiz alguns testes controlados deste LED aqui no modo flash, comparado ao AD200 Pro, que já é um speedlight muito potente, é muito mais potente do que o speedlight que você vai normalmente colocar em cima da sua câmera, como um SB700 na Nikon. Ele já é bem mais potente. E o que eu consegui com este flash aqui? Quais foram as conclusões? Ele me dá, sem ser High Speed Sync, que aqui eu também tenho High Speed Sync, que é a sincronização acima de 1/200 ou 1/250, ele consegue sincronização até 1/8000, 8.000 avos de segundo. Se eu não estou em High Speed Sync, com o output máximo de potência 1 por 1 aqui, eu consigo a mesma luminosidade que eu consigo aqui no AD200 Pro, estando em 1/16, certo? Vocês estão vendo os resultados aí na tela. É isso mesmo. Então aqui no output completo, total de potência, eu consigo o que esse aqui consegue, né? Com a lâmpada aqui dentro em 1/16. Para fazer esses testes, eu coloquei os dois flashes num softbox, no meu Beauty Dish aqui de 100 centímetros de diâmetro, e fiz os testes fotografando a câmera aqui, e vocês veem os resultados. Aí tem exatamente em que potência que foi cada um deles. Agora, no High Speed Sync, a diferença entre esses dois aqui é bem menor. Eu fotografei em 1/1000 segundos, e aí, no High Speed Sync, esse aqui, ele tem menos perda de potência. Então, esse aqui em potência máxima, nesse caso, eu consegui a mesma coisa aqui com 1/4 de potência, 1/4. Então, chegou bem mais próximo do output total aqui do AD200 Pro. Eu acho que se fosse um speedlight comum, que vai em cima da câmera, eu teria conseguido mais ou menos o mesmo output com esse FV200. Então ele tem a função flash, ela é interessante, a qualidade da luz é muito boa ainda, você vai ter uma qualidade excelente de luz, com uma reprodução de cor muito boa, mas você não vai ter o mesmo output que você tem com uma lâmpada halógena, que é normalmente as lâmpadas que você vê nos flashes, né? Como essa aqui do AD200 Pro, que é gigantesca, normalmente você não vai ter uma lâmpada tão grande como essa aqui, mas esse tipo de lâmpada, né, que tem um filete aqui que se ilumina, ela emite muito mais luz do que o LED. O LED está alcançando a tecnologia que você encontra aqui, mas ela ainda não está no mesmo nível que isso aqui, certo? Então, para flash, eu diria que não vale a pena comprar o FV200. Ele realmente vale a pena como um quebra-galho, digamos, para flash. Ele tem a função flash, ela é interessante, mas não é ao que ele se oferece como principal. Ele é muito bom realmente na questão da iluminação contínua. E no modo flash eu tentei fazer algumas fotografias da minha 70-200 aqui que eu comprei, adquiri ela há pouco tempo, e eu fiz essas fotografias que vocês estão vendo agora, que eu gostei bastante. Sobre o flash ainda faltou eu falar sobre os disparos contínuos do flash. Eu queria mostrar para vocês o quão rápido que é o disparo contínuo dele. Lembrando que eu consigo potência de 1/1 e até 1/16. Eu não consigo descer mais do que 1/16. Vamos ver como é que é o disparo contínuo dele em 1/16. Ele vai super bem mesmo, ele consegue disparar junto com a Nikon D5 aqui, que faz até 12 quadros por segundo. Ela fica um pouquinho mais lenta quando eu utilizo com o flash, eu acho que ela vai para 11 quadros por segundo, mas fica muito próximo. Se a gente aumentar aqui para 1/4, certo? Vamos ver se ela consegue continuar acompanhando. Isso é bem impressionante. Em 1/4 da potência, ele ainda consegue manter bastante velocidade, não falhou nenhuma vez. Vamos ver em 1/2. Também, sem problemas. E detalhe, eu estou fotografando em 1/400, então eu estou em High Speed Sync aqui, certo? Vamos 1/1 agora. Em 1/1 realmente ele não consegue acompanhar, ele dá um burst ali, ele precisa de um tempo
de reciclagem mais longo, certo? E mesmo se eu não utilizar o High Speed Sync, ele também precisa. Agora eu botei 1/160, ele não consegue acompanhar. Mas até 1/2 eu consigo disparos constantes com o LED. E detalhe, ele não vai superaquecer como um flash, né? Porque é um LED. O LED ele esquenta muito pouco realmente. Outra coisa que eu gostei muito desse FV200 é que ele tem encaixe Bowens aqui, certo? Todos os meus modificadores aqui são encaixe Bowens. Aqui eu tenho um adaptador para softbox, você vê que encaixa bem. Aqui eu tenho um snoot que direciona bem a luz, ó. Vamos ligar aqui para vocês verem. Ó, como ele direciona bem a luz aqui, o snoot. Então encaixa aqui também. Todo tipo de conexão Bowens vai receber aqui, ó. Olha essa panela. Deixa eu baixar a luz aqui para vocês enxergarem alguma coisa. Então, qualquer tipo de encaixe, de softbox, Bowens, encaixa aqui. E essa aqui é um mount muito bom. Fica muito firme, você pode colocar modificadores bem grandes, bem volumosos, que ele segura super bem. Agora, outra questão que me incomodava muito no AD600 Pro, quando eu utilizava ele em luz contínua para iluminar a pessoa que eu estava entrevistando, é a ventoinha. A ventoinha aqui do FV200 é perfeita. Você basicamente não escuta a ventoinha. Ela é totalmente silenciosa, mesmo em potência máxima. Isso que eu achei fenomenal. Eu vou até pegar o lapela aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu peguei ele aqui. Vou tentar colocar bem na saída aqui da ventoinha. E aí, conseguiram escutar alguma coisa? E isso, ele tá desligado. Eu vou botar em potência máxima agora. A ventoinha que vem aqui no FV200 é perfeita, é nível profissional mesmo. Não vai atrapalhar a sua gravação, não vai atrapalhar a captação de áudio, que é uma grande preocupação quando você está fazendo uma captação, por exemplo, eu aqui em estúdio agora, é muito chato ter um ventilador ligado ali fazendo barulho só para me iluminar. Não tem muita lógica. E aqui a Godox conseguiu algo fenomenal que eu nunca tinha visto, que é uma ventoinha totalmente silenciosa com a iluminação contínua de 200 watts sem fazer qualquer barulho. Agora sobre a construção, o que eu achei da construção? Olha, eu posso dizer tranquilamente que a construção é fenomenal. Eu gostei muito desse negocinho aqui, ó, que dá a flexibilidade aqui para você mudar a angulação do flash. É legal porque a frente aqui do flash ela é bem para fora, então se você tá com um modificador grande, uma sombrinha grande, você consegue baixar bem aqui sem o modificador começar a bater no tripé. Eu gostei bastante disso. Ele é todo de alumínio aqui, certo? Toda essa parte aqui da frente é toda de alumínio. Isso aqui parece ser um plástico onde que você agarra, que é a manoplinha para agarrar. E aqui atrás, então, ele tem esse painel aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é mais para dentro aqui da estrutura de metal, então ele fica protegido, você não vai riscar facilmente essa tela, certo? E você tem os botões aqui de controle da potência, eles aumentam de 1 em 1%, é bem legal, você tem bastante controle e você consegue aumentar bem rápido essa potência, certo? E aqui você vai ter o controle dos efeitos, depois eu vou mostrar para vocês os efeitos. E aqui vai ter o controle do flash, ou se você quer o modo de luz contínua também. Então eu gostei bastante do sistema aqui da construção dessa luz aqui, é fenomenal. É claro que ele é bem pesado, né? Eu vou tirar ele aqui para mostrar para vocês como é que ele é completo. Então essa aqui é a estrutura completa dele, ó. Então você vê que ele é bem grandão, ele tem essa parte aqui de baixo que é para você ter esse jogo aqui dele, né, no tripé, que eu gostei bastante, mas deixa ele bem grandão, bem pesado. É um equipamento assim que ocupa bastante espaço na sua mochila, né, se você tá levando numa gravação. É o tipo de equipamento que normalmente você precisa de um assistente de iluminação para estar operando ali, para estar te auxiliando a levar para lá e para cá. Mas também já fui em gravações sozinho, eu operando a câmera, eu coloco a luz em um ponto fixo e consigo iluminar minha cena sozinho, sem assistente também, trabalhando com gimbal inclusive. Ele acompanhou com esse controle remoto aqui, ó, que vocês estão vendo. Você vê que eu aperto para desligar aqui, ó. Ela desliga ela, certo, ó. Então eu tenho controle, pelo controle para ligar e desligar a luz.
E eu tenho controle da potência também, ó. Ó, tá vendo como tá diminuindo a potência lá, ó? Certo? Ele tem um certo delay entre o comando que eu dou aqui e o comando chegar ali. É o Wi-Fi, exatamente o Wi-Fi. Então ele tem um delay, quando eu aperto aqui para baixar, ele demora um segundinho ali para diminuir no flash, mas isso é de menos. Eu acho isso muito legal se você tem um estúdio, assim como eu tenho para gravação no YouTube. É legal, você pode simplesmente aumentar e diminuir a sua exposição, sem ter que ir lá toda vez fazer os ajustes finos, voltar aqui e ver se ficou bom. Você pode simplesmente ficar aqui e fazer os ajustes da luz sentado aqui, vendo se está ficando bom na hora. Agora, quanto ao preço, como vocês sabem, eu sou parceiro da Lumitec Photo, que é uma empresa, é uma loja na qual eu compro vários equipamentos de iluminação aqui no Brasil. Infelizmente, eles estão sem estoque do FV200. Se você se interessar de comprar um, eu vou deixar o e-mail deles aqui, você pode se informar de quanto que está custando comprar um FV200 aqui no Brasil. Eu vou falar sobre os preços da B&H lá em Nova York, que é o padrão mundial de preços, e o FV200 lá está custando 449 dólares. Você vai dizer, nossa, isso é muito caro para uma luz. E realmente, quando você começa a entrar nesse meio mais profissional de iluminação contínua, os negócios vão ficando bem caros mesmo, mas a gente tem que considerar quem que seria o concorrente principal desse FV200. Assim, não tem nada igual no mercado que ofereça flash e luz contínua em 200 watts de potência, não existe isso. O que mais se assemelha em termos de vídeo, eu diria que são os produtos da Aputure, o 120D e o 300D. Eu já vi alguns testes que essa iluminação contínua é mais potente, ela dá mais luminosidade que um 120D, inclusive dá mais luminosidade que o 300D, por incrível que pareça. O 300D é 300 watts, mas aparentemente, pelos testes que eu vi, isso aqui ilumina mais que um 300D. Um Aputure 120D lá na BH custa 745 dólares e o 300D custa 1.099 dólares, então mais do que o dobro do que o FV200. É claro que os Aputures oferecem conexão por bateria, por V-mount, a bateria V-mount, então você poderia levar num local que você não tem acesso à eletricidade e mesmo assim utilizar a sua iluminação contínua. O FV200 não oferece isso. A linha da Godox, que é mais competitiva com os Aputure 120 e 300D, é a linha VL. Tem então o VL 300 watts. Né, o VL 300 watts, que aí recebe baterias V-mount, assim como os Aputure, aí ele custa 749 dólares. Mesmo assim, mais barato que o Aputure e com uma qualidade, pelo que eu vi nos reviews, essa linha VL eu não testei ainda, mas com uma qualidade bem comparável ao que o Aputure oferece. Considerada a concorrência dessa luz, ela tem um preço muito bom, porque você vai ter uma iluminação profissional para vídeo e ainda você vai ter um flash, digamos, quebra-galho, que você vai poder iluminar. Eu muitas vezes sou contratado para filmar um estabelecimento e fotografar também. Então eu vou poder utilizar apenas essa luz para fazer as duas funções. Dá para confiar nesse flash, ele vai ter um output legal. Não é o ideal, não é como um AD600 Pro, mas já é um output bem legal, com uma reprodução de cor muito boa também. Faltou falar sobre um ponto importante, e foi um ponto que eu utilizei no vídeo que eu fiz para o Andrei, da Canon R5, que vocês devem ter visto aí publicado no canal. Se ainda não viram, vou deixar o card aí em cima para vocês irem lá ver. Que foi, quando eu filmei a Canon R5, eu coloquei um barulho de trovão e coloquei os raios aparecendo, né, como se fossem raios de uma tempestade. E eu consegui esse efeito através do modo de efeitos aqui do FV200. Olha só, ele tá nesse modo de raio, tá vendo? Ele fica com esse modo que ele fica piscando e ele dá uma piscada meio assimétrica, então parece realmente um raio. E ele te dá aqui várias opções de efeitos, ó, você vê que aqui eu fui do efeito 4 para o 5, aqui o raio é um pouco mais lento, ó, pode ver que entre um raio e o outro leva mais tempo, certo? Se eu vou para o 6, eu tenho aí uma pausa um pouco maior ainda, mas é mais ou menos o mesmo efeito. Aqui a gente tem um efeito um pouquinho diferente, ó. Esse efeito aqui eu acredito que é para simular uma televisão ligada. Você vê como ele vai variando, assim como se fosse cenas de uma TV variando. Então eu gostei bastante desse aqui. Esse aqui eu não usei na prática ainda também. Tem esse aqui que é tipo
Eu não sei exatamente o que ele quer simular nisso aqui. Não tenho certeza. Se você sabe o que ele está simulando aí, põe aí na descrição. Então são 8 efeitos. A gente tem outro efeito aí, ó. Ele não varia a cor, né? Porque ele só tem a reprodução em 5600 Kelvin. Então ele é um pouco limitado nesse quesito de efeitos, ó. Você vê que esse é o efeito 2. São bem parecidos, mas o da tempestade eu gostei bastante, eu achei bem útil. E eu me vejo utilizando em outras circunstâncias que seria muito difícil de fazer esse efeito sem ter iluminação adequada. Pois então, eu devo falar que eu estou muito, mas muito impressionado com esse produto. Eu posso dizer que ele me impressiona mais que o Godox AD600 Pro, que a Godox já tinha me enviado. E como eu estou produzindo muito vídeo, mais até que fotografia, isso aqui veio numa hora muito boa para mim. Então, se você ficou interessado em comprar um desse aqui também, entre em contato pelo e-mail que eu estou deixando aí embaixo, com a Lumitec Photo, que é o representante oficial da Godox no Brasil. Então, eles vão conseguir te trazer com toda a segurança esse produto aqui para o Brasil, para você ter também nas suas produções de vídeo e fotografia. Altamente recomendado. Eu não consegui achar algum defeito nisso aqui. O defeito que eu poderia falar, talvez, é o output do flash, que é um pouco fraco, que não é o ideal. Ele não chega à potência de um AD200 Pro como esse aqui. Mesmo em High Speed Sync, um AD200 Pro vai ter mais output, vai entregar mais luminosidade, mas é um quebra-galho. Eu diria que o flash é um quebra-galho. Em termos de luz contínua, é a melhor luz contínua que eu já utilizei. Eu utilizo ela em basicamente todos os comerciais que eu gravo, quando eu quero aquela luz mais cinematográfica na pessoa que está falando. E é fenomenal. Gosto demais. Então fica aí a dica para vocês do FV200. Bom, pessoal, era isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse review e do FV200. Me impressionou demais esse produto. E agradeço mais uma vez a Lumitec Photo e a Godox por trazerem produtos de tanta qualidade aqui para serem avaliados no Brasil. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Valeu!